Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores secretários de Estado, senhoras e senhores deputados. A política de privatizações levada a cabo pelo Governo e lançada pelo Pacto dos Partidos da Troika significa o aprofundamento da dependência estrutural e a submissão da economia aos interesses dos monopólios, em grande medida transnacionais. É cada vez mais a subordinação do poder político ao poder económico. A grande maioria do capital da PT, EDP, REN, Galp, BPI, BCP, Brisa, CTT, ANA, Simpor está nas mãos de interesses estrangeiros. Prosseguem negócios ruinosos para os interesses nacionais, como o saque das PPPs, a privatização da TAP e a entrega ao grande capital de outras empresas públicas de transportes. Prossegue a projetada entrega ao grande capital de empresas públicas na área do ambiente, designadamente pela privatização da EGF e pela fusão dos sistemas multimunicipais de abastecimento de água e saneamento e a sua abertura ao capital privado. Para além das graves ameaças ao interesse estratégico, à soberania, desenvolvimento e coesão do país, as privatizações têm evidenciado ainda uma escandalosa dimensão de falta de transparência, de irregularidade, de manipulação política, de atropelo às populações em que tudo vale para beneficiar o negócio e o interesse privado. O Metropolitano de Lisboa tem a estação da Reboleira com 95% da obra concluída desde 2011. Quando, nessa altura, o Governo mandou parar a obra, perguntámos se estava a preparar o adiamento dessa inauguração para depois da entrega aos privados. Disseram que não. Agora, mais de 3 anos depois, o Governo anuncia o vencedor da subconcessão e, na semana seguinte, anuncia a conclusão das obras da estação da Reboleira. Ora, a abertura desta estação vai trazer um aumento de procura estimado em 4 milhões de passageiros por ano. E, por coincidência, esse aumento de procura não está previsto no caderno de encargos da subconcessão. Ou seja, vai permitir um aumento imediato da receita arrecadada pelo privado e uma renegociação dos valores a pagar pela empresa pública ao subconcessionário privado. Explique lá isto, Sr. Secretário de Estado. No comboio da Ponte, o Grupo Barraqueiro vinha exigindo há anos que as taxas de utilização devidas à Refer não tivessem que ser pagas. Em 2013, perguntávamos ao Governo, perante aquelas negociações, se tencionava continuar a drenar recursos públicos para aquele grupo ou se, pelo contrário, colocava um ponto final a essa PPP ruinosa. A PPP continuou, aliás, tal como as outras, e novas PPPs são anunciadas. Entretanto, o Governo lançou nova operação para vender a TAP, e assinou um inacreditável contrato de promessa de compra e venda para entregar a companhia aérea de bandeira a interesses privados. E o tal Grupo Barraqueiro, que é o rosto nacional desses interesses e que ficou de pagar cerca de 6 milhões de euros na compra da TAP, dos 10 milhões em transação, aparece agora a exigir 6 milhões de euros em reequilíbrio financeiro na PPP do comboio da Ponte. Explique lá isto, Sr. Secretário de Estado. Isto não é vender fiado e ao preço da uva. É oferecer de borla e ainda pagar a quem leve. É isto que os senhores estão a fazer ao país, senhores membros do Governo. Não é de admirar que o Governo faça tudo para impedir o escrutínio público e a percepção clara do que verdadeiramente significam estes negócios e estes processos. Não é de admirar que o Governo se tenha recusado a fornecer à Assembleia da República a documentação e os elementos concretos da privatização da TAP, que estavam a ser disponibilizados às companhias concorrentes e aos interesses do setor na qualidade de interessados na operação. É que quanto mais se sabe, maior é o repúdio que se faz sentir no país face a estes escândalos. Veja-se o que o Tribunal de Contas veio assinalar no recente relatório de auditoria às privatizações da EDP e da REN. Com o infame clientelismo das assessorias, dezenas de milhões de euros dos cofres públicos foram entregues aos do costume. Só nestes 2 processos são escândalos atrás de escândalos, com mais escândalos lá dentro. Medidas de reporte de informação que nunca se verificaram. Apreciação a posteriori dos resultados que nunca se realizou. Consultores financeiros a assinarem acordos e a subcontratarem entidades à margem da lei. Assessores subcontratados cujo currículo é confidencial e que nem o Tribunal de Contas é facultado. Serviços prestados pela mesma entidade, o Banco Espírito Santo de Investimento, já devem ter ouvido falar. Primeiro como avaliador ao serviço do Estado e logo depois como consultor financeiro ao serviço dos compradores. Senhores deputados, a lista nunca mais acaba. Fica registado que só nestas operações, isto é, para 21% da EDP e para 40% da REN, as privatizações saldaram-se por uma perda de valor para o Estado, numa ótica financeira, de perto de 2 mil milhões de euros, garantindo aos investidores privados uma taxa de rentabilidade de 6,5%. Depois fala-se nas poupanças em juros da dívida pública que estas operações permitiram.
Mas basta comparar os 115 milhões que se poupou em juros com os 180 milhões que se perdeu em dividendos. Mas, senhores membros do Governo e senhores deputados da maioria, muito mais grave ainda do que a vergonha destes números é a dimensão não financeira, mas sim estratégica destas alavancas da nossa economia, que os senhores estão a entregar aos interesses dos grupos económicos. As privatizações reconstituíram os monopólios que hoje dominam a economia, em prejuízo do interesse nacional. Cresceu a saída do país de volumosas verbas de lucros e dividendos. O Estado perdeu receitas fiscais e dividendos das empresas privatizadas com o consequente agravamento do déficit orçamental. Com as privatizações, o Estado perdeu capacidade para intervir no ordenamento do território, combater as assimetrias e promover um desenvolvimento equilibrado. É por isso que dizemos claramente, não basta derrotar a direita, é preciso derrotar a política de direita. As políticas que PSD, PS e CDS levaram a cabo, com setores fundamentais para o nosso país, têm que ter um ponto final de uma vez por todas. E a exigência de ruptura e de mudança, a que aqui damos voz, é o que se faz sentir de norte a sul na luta dos trabalhadores e do povo português. E será essa luta que os vai derrotar.